Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje temos o prazer de ter de volta aqui no Alerta Geral o professor e advogado da área previdenciária, Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Alerta Geral. Obrigado, Luzenor. A satisfação é toda minha. É um prazer estar aqui de volta. Eu que sempre estive aqui com você, representando aqui o INSS, cumprindo aqui a nossa missão social de levar a informação para as pessoas que mais precisam. E hoje estou aqui como advogado, também como professor e coordenador também do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, do IBDP, também continuando aí com essa função de levar a informação às pessoas que mais precisam. E esse programa que você tem é muito importante. Eu estou muito feliz de estar de volta aqui, continuando com essa missão. Estamos felizes, nós aqui do Alerta Geral, professor Paulo Bacelar, também os nossos ouvintes internautas que já o conhecem tão bem com essa segurança na área da Previdência Social. Então vamos às perguntas, porque são muitas mensagens, professor Paulo Bacelar. A primeira mensagem é do Mauro em Cedro. Eu pedi um auxílio-doença por um documento médico faz 7 meses e ainda está em análise. Por que tanta demora, professor Paulo Bacelar? Bom, Luziano, primeiro por causa da questão da perícia médica. Os médicos, eles, durante a pandemia, eles não estavam atendendo nas agências, as agências estavam fechadas, e o governo disponibilizou um sistema para apresentação com o documento médico, de forma online. E esses períodos que ficaram de atender estão ainda sendo atendidos aos poucos, porque agora que os médicos voltaram, e também vai acumular com a questão presencial e também com essa questão médica. O que a gente pode sugerir é que ele ligue para o telefone 135 e faça o pedido de acerto pós-perícia para poder saber se aquela perícia que foi realizada já tem algum resultado e aquela que não foi realizada ainda poder remarcar uma perícia presencial. Maria Santos em Ocara, quem faz o Crédito Amigo pode se aposentar tendo todas as provas como trabalhadora rural? Bom, o Crédito Amigo, se for uma questão rural, que for um benefício rural, serve sim como prova, entre outras provas que ela deve apresentar também na hora do requerimento administrativo. Marcos em Quixeré, recebo auxílio doença. O médico fechou o diagnóstico, tenho doença degenerativa. O que faço agora? O Marcos diz, o professor Paulo, que ele tem 40 anos e recebe auxílio há 3 anos. Bom, caso a pessoa ainda receba o benefício de auxílio-doença, ela pode entrar com ação na justiça, por exemplo, para requerer logo de vez a aposentadoria por invalidez, ou então aguardar uma perícia nova para que o médico do INSS, ao analisar esse pedido de prorrogação desse benefício ou de manutenção desse benefício, já sugerir logo a aposentadoria por invalidez dela, ou então, caso ainda não seja uma questão de invalidez, que prorrogue o auxílio-doença por mais algum tempo. O Wellington em Ibaretama, professor Paulo Bacelar, diz que é agricultor, deficiente do olho direito, cegueira total há quase 9 anos, pediu o auxílio e o INSS negou. Ele diz que não tem condições de trabalhar na roça porque sente o olho cansado e muita tontura. O que ele deve fazer? Qual é o conselho para o Wellington em Ibaretama? Olha, é questão médica. Caso seja indeferido pela questão médica, de perícia médica, você pode entrar com recurso administrativo. Existe essa possibilidade. Mas o recurso administrativo na área médica não é muito viável, porque a junta de recursos da Previdência não tem um médico perito. Quem vai fazer a perícia é o médico do INSS próprio. Então, nesse caso de doença, eu sugiro que ela entre com ação na justiça, ou com o advogado de confiança dela, ou procure a Defensoria Pública, que poderá também entrar com ação judicial. Maria, não disse em que cidade, mas está no interior do Ceará e mandou a seguinte mensagem: adquiri uma bursite, tendinite no trabalho, meu patrão me mandou ir embora, mas o médico me afastou por 6 meses, voltei a trabalhar, mas sei que o patrão vai me mandar embora outra vez, sinto muita dor, o que devo fazer? Posso me encostar? Ou seja, professor Paulo Bacelar, tem condições da Maria conseguir um auxílio-doença no INSS? Sim, ela não pode esperar. Se ela tiver com problema, que não esteja conseguindo trabalhar, ela deve solicitar a empresa que ela trabalha uma declaração de qual foi o último dia que ela trabalhou, porque o médico ele vai dar um atestado médico. E a empresa ela é obrigada apenas a pagar 15 dias
de auxílio-doença. A partir do 16º dia, ela deve requerer um benefício de auxílio-doença junto ao INSS. Caso seja negado, a empresa não pode receber ela, porque ela está doente, e ela deverá entrar com ação junto à Justiça Federal contra o INSS para receber aquele benefício. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e hoje conosco o professor Paulo Bacelar, que é advogado previdenciarista, que conhece bem essa área, afinal, a boa experiência que ele teve como servidor do INSS ajuda você, ouvinte internauta, a compreender melhor os caminhos para a conquista desses benefícios na área da Previdência Social. E você pode mandar a sua mensagem, o nosso WhatsApp é o 085-99273-4353. Pergunta do Xavier em Viçosa do Ceará. Sou agricultor e quero saber se para ser segurado da Previdência, quais são as condições, professor Paulo Bacelar? Olha, segurado, você pode ser obrigatório ou facultativo. A obrigatória é quando a pessoa exerce alguma atividade remunerada, seja ele como empregado, como autônomo, como sócio de uma empresa, como microempreendedor individual e também como trabalhador rural ou pescador artesanal. Esses são os segurados obrigatórios. A depender da sua situação como segurado obrigatório, você tem as formas de contribuição. Para quem é autônomo, basta contribuir com 11% do salário mínimo ou com 20% do salário mínimo num carnê que você pode comprar numa livraria e ficar pagando aquele carnê durante um ano e depois renovando aquele carnê e vai pagando. Você vai contribuir por conta própria. Para quem é empregado, você tem a sua carteira assinada, você já é segurado a partir do momento que você assina a sua carteira. Quer dizer que nesse caso o Xavier pode pagar o INSS por meio desse carnê e na condição de agricultor tem uma alíquota menor ou não? Não, como agricultor as contribuições são presumidas, basta que ele comprove a atividade de agricultor. São coisas que a gente vem falando aqui há muitos anos em relação ao agricultor ter provas materiais de que exerce agricultura. Então, se ele comprou uma semente, ele guarda aquele papel. Se ele participou de algum programa de governo de combate à seca, ele guarda aquele papel que ele recebeu, aquele pagamento. O seguro defeso, que o pescador recebe, também é uma prova. São várias provas que ele poderá acumular durante os anos, para quando for se aposentar, basta ele comprovar que trabalhou durante 15 anos. Chega mais pergunta agora do Neném em Tianguá. Gostaria de saber como faço para saber se meu auxílio foi liberado. Dei entrada no pedido desse benefício no dia 25 de novembro de 2020 e até agora a alegativa é que está em análise. É a mesma explicação já dada para outros ouvintes sobre essa demora, professor Paulo Bacelar? Bom, essa demora já é conhecida, né? Por quê? Porque muitos servidores do INSS se aposentaram no início de 2019, por causa de um acordo de greve. Muitos servidores que já tinham mais de 40 anos, Zeno, trabalhando, obteve uma gratificação que eles incorporaram ao seu salário, porque realmente o servidor que se aposentava perdia muito no seu salário, e a partir de 2019 foi incorporado essa gratificação e muitos se aposentaram de uma vez. Mas tinha gente com 50 anos de contribuição na casa e se aposentaram. Ficaram com poucos servidores e com a INSS digital, muitas pessoas começaram a dar entrada no benefício indiscriminadamente, sem agendamento, entrando por qualquer meio remoto, e aí realmente acumulou bastante, com menos servidores, e essa demora atrasou. Mas aí o INSS agora fez um acordo, né, que o STF acaba de homologar, que em breve os benefícios terão o tempo máximo de 90 dias para análise. Esses que estão em análise, a pessoa tem duas opções: ou entra com ação na justiça pela demora, que você pode entrar judicialmente diretamente na justiça, a justiça tem entendido que a demora dá o direito a você entrar na justiça desse benefício, ou aguarda. Se você não quiser procurar a Defensoria Pública ou procurar um advogado, aguarda, que é a melhor opção, porque um dia esse benefício vai ser concedido e você pode receber aquele atrasado sem precisar pagar a ninguém. Uma informação para você, ouvinte internauta, aqui tem uma linha direta para você deixar a sua mensagem. Quando você escrever o texto, diga em que cidade você se encontra. Agora, a pergunta é da Raíssa no Crato. Antes da Raíssa, eu quero lembrar que o WhatsApp é o 085
992734353. Professor Paulo Bacelar, decore esse número, porque daqui a pouco eu pergunto pra você qual é o WhatsApp do Alerta Geral. E não tem ajuda de universitário não, viu? Tem que dizer, na lata, Raíssa, em Crato, recebe o benefício em nome do filho que tem 8 anos e é esquizofrênico. Ela tem direito ao Bolsa Família? Ela pode receber o Bolsa Família, professor Paulo Bacelar? Pode. O Bolsa Família é para famílias que recebem uma renda familiar até 2 salários mínimos. Então, se dependendo daí da renda familiar, ela tem direito ao Bolsa Família. Marta Célia, em Vaze Alegre, sou aposentada por tempo de contribuição e gostaria de saber se tenho direito também à aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade, ela precisa ter, se for mulher, ela precisa ter em 2021 61 anos de idade e 15 anos de contribuição. As aposentadorias por idade agora precisa ter, para a mulher, ela vai ampliar até 62 anos de idade. E para o homem, ele tem que ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Para saber quantos anos de contribuição a pessoa tem, ela pode entrar no meio do INSS, fazer uma simulação do tempo, e aí você pode ver quando que a pessoa terá direito a se aposentar e fazer uma programação. Mas ficou uma dúvida para mim, professor Tiago, ou professor Paulo Bacelar. Se a Marta Célia diz que é aposentada por tempo de contribuição, ela quer saber se pode se aposentar por idade. Nesse caso, tem como acumular os dois benefícios, duas aposentadorias? Sim, o STF já decidiu que quem é aposentado por tempo de contribuição não pode desistir daquela aposentadoria, porque acumular não podia, não pode, né? Não pode acumular. Quem já é aposentado por tempo de contribuição não tem direito à aposentadoria por idade. As pessoas pediam a desistência daquela aposentadoria por tempo de contribuição, vendo que aquela aposentadoria por idade seria mais vantajosa, utilizando aquele período posterior à sua aposentadoria por tempo de contribuição. Mas o STF já barrou essa ideia e também não pode. Então, só se a pessoa realmente ainda não for aposentada, que ela terá direito à aposentadoria por idade. Ou seja, a resposta mais clara e verdadeira para a dona Marta Célia em Vaze Alegre: não tem como acumular a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. E nem poderá também desistir daquela aposentadoria que ela já está recebendo para pedir uma outra mais vantajosa. Infelizmente, isso não pode mais. E isso que você fala chama-se desaposentação, que continua na gaveta. Seria um outro caso de desaposentação, porque o primeiro caso, a pessoa desaposentava e ela usava o período todo, desde o início das contribuições. E aí foi negado isso na justiça, e aí foi requerido que pelo menos aquelas contribuições posteriores à aposentadoria que fossem utilizadas. Isso também não foi considerado pelo STF, e aí não pode realmente nenhum caso nem outro. Patrícia, em Ubajara: meu irmão tem epilepsia há 1 ano, mora com minha mãe e meu pai. Minha mãe tem aposentadoria. Eu quero saber se o meu irmão tem direito a um auxílio, ou ao auxílio doença. Se tiver, o que preciso fazer? Qual é a recomendação para a Patrícia em Ubajara? Olha, auxílio doença é para quem é segurado. Se ele é segurado, a questão da aposentadoria do pai dele não vai interferir em nada. Basta que ele entre com um auxílio doença. Mas, se ela estiver falando sobre o amparo social ao deficiente físico, se a pessoa não for segurada, se for uma criança, se for pessoas que ainda não contribuem com a Previdência e não têm direito ao auxílio doença, ela poderá pedir um amparo social ao deficiente físico. E o amparo social ao deficiente físico depende da renda per capita familiar, não só da deficiência, mas também da renda. São 2 critérios. Só que aí, alô Zenô, se ele é aposentado, aquele aposentadoria vai servir como base para cálculo da renda familiar, que não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Não pode ser nem igual, nem maior do que 1/4 do salário mínimo. Mas, se a aposentadoria dele, que aí é que está a informação boa, se a aposentadoria dele for de 1 salário mínimo, essa aposentadoria ele não entra para o cálculo da família. Isso pela portaria 341 do INSS e também por decisões já judiciais bastante batidas. E se a aposentadoria dele for 1 salário mínimo, essa aposentadoria não vai servir como cálculo para a renda de 1/4 do salário mínimo, e ela poderá ter direito sim a esse benefício e o pai dela continuar aposentado, que não vai ter problema. E o que fazer nesse caso? Porque a informação já é boa para a Patrícia. Qual o procedimento a adotar? Ela tem que fazer o cadastro no CAD único primeiro, né? Porque a família é obrigada desde 2017 a ser cadastrada no CAD único, é aquele mesmo cadastro que tem o Bolsa Família. Ah, mas eu não recebo Bolsa Família. Não importa. O importante é o cadastro no CAD único, que é feito nos CRAs de cada cidade, né? De cada município, de cada bairro, que é o Centro de Ação e Referência Social. É o CRAS, Centro de Referência de Ação Social, de Assistência Social, CRAS.
E aí ela faz aquele cadastro e o servidor ele vai analisar quem é que mora com ela naquele cadastro, quem é que vive com aquela pessoa no mesmo teto, e vai fazer o cálculo do quarto salário mínimo para ver se ela tem direito a aquele benefício. E aí ela faz a solicitação pelo site do Meu INSS, né? Ela vai ter que fazer o Meu INSS dessa pessoa. Se for criança, faz o Meu INSS dela, com o CPF, com as informações, com os dados cadastrais. Importante, Luziano, que eu tive um caso de um processo em que a avó fez um pedido de um amparo social de um neto, só que ela fez com o NIT dela, com o cadastro da avó. Não, tem que ser no cadastro da pessoa que tem deficiência, porque senão pode confundir e o servidor analisar o benefício daquela pessoa que fez o cadastro. Tem que ser no Meu INSS do beneficiário. Patrícia, espero que você tenha sido contemplada com essas informações, com esses esclarecimentos do professor Paulo Bacelar, e que, se você precisar de mais alguma informação complementar, reafirma perguntas para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje com o professor Paulo Bacelar. Pergunta do José Alves: está longe, no Rio de Janeiro, mas a internet encurta a distância. Entrei com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição no dia 12 de outubro de 2020 e continua em análise, professor Paulo Bacelar. Qual o procedimento tomar? 12 de novembro, 12 de dezembro, 12 de janeiro, 12 de fevereiro. 120 dias. Já passou do tempo aí, né? Já passou do tempo, que é de 45 dias, Luciano. É aquilo que eu falei. Muito processo, pouco servidor. Os servidores, eles pegam os processos analogicamente, aleatoriamente. Então, Luciano, aquelas pessoas que querem ir numa agência para saber por que está demorando, não adianta. As agências estão fechadas ainda por causa da pandemia. E mesmo assim, aqueles servidores daquela agência não conseguem agilizar aquele benefício. Porque, para informação, um benefício, quando é protocolado, ele pode ser analisado por um servidor da regional toda, que é do Nordeste. Pode ser por qualquer servidor do Nordeste, não é mais um servidor de Fortaleza que vai analisar um benefício de Fortaleza. Então não adiantaria ela ir numa agência para pedir uma celeridade, porque o servidor de lá não vai conseguir fazer nada. Nem o próprio gerente da agência mais consegue ter acesso a esses benefícios. Ele vai ficar chamada uma nuvem, né? Ela é online e cada servidor vai pegando aquele benefício de forma aleatória. O que pode ser feito? Ou aguardar, como eu disse aqui, ter paciência. Hoje o INSS e o processo administrativo hoje é um exercício de paciência. Você tem que ter paciência, que pode ser concedido até amanhã, em qualquer dia, né? É aleatório. Mas também você pode, caso queira, procurar um advogado previdenciarista, de preferência, ou a Defensoria Pública da União também, de forma gratuita, e fazer um pedido ou um mandado de segurança para que o juiz mande o INSS analisar aquele benefício porque já passou do prazo, ou até mesmo ajuizar essa ação de forma direta, para que a Justiça Federal possa já analisar o benefício dele, mesmo sem uma análise prévia do INSS. Agora é importante saber isso, fazer isso bem direito, porque você tem que saber as peculiaridades do processo administrativo e as peculiaridades do processo judicial, porque ir para o judicial também é um risco, porque o juiz ele pode analisar de forma diferente até do INSS, porque muitas vezes nós já verificamos que em alguns casos a justiça ela tem analisado de forma diferente, mais prejudicial ao segurado. Então, dependendo do caso, o melhor a fazer é aguardar a decisão administrativa do INSS. Júlio, em Jaguaruana, gostaria de saber se tenho o direito de receber o PIS. Passei 4 anos trabalhando pela prefeitura ou contratado pela prefeitura. Como saber se posso receber o benefício? Nesse caso, professor Paulo Bacelar, antes da sua resposta, 2 observações. Uma, se ele é contratado pela prefeitura, pode ser por meio de uma empresa terceirizada, ou seja, aí sim tem direito ao PIS. No caso dos servidores públicos, direito ao PASEP. Então ele tem o direito ao PIS ou ao PASEP. Qualquer dúvida, eu aconselho sempre a pessoa que faz pergunta sobre o PIS, que se você quer saber se tem direito, é ir numa agência da Caixa Econômica Federal. É o único órgão que pode dizer para você, com certeza, se você tem aquele dinheiro lá depositado e que você não ter ido receber. E aí você pode saber se tem direito ou não, e não a agência da Caixa Econômica. O WhatsApp do Alerta Geral, qual é mesmo, professor Paulo Bacelar? 85, Luziano, 99273
4353, aqui na ponta da língua. Acertou de primeira, teve uma ajudinha. Francisco das Chagas, em Ibiapina, ganhei minha aposentadoria na justiça durante 8 meses, mas agora o INSS negou e não posso mais receber. No início o erro foi do sindicato porque não anexaram as minhas provas no processo e alegaram que faltava prova. Passei 4 anos trabalhando na prefeitura, mas tenho provas do seguro ou da condição de segurado, antes e depois desse período. O que devo fazer? Qual é a resposta, professor Paulo Bacelar, para Francisca das Chagas, em Ibiapina? Primeiro, o agricultor que tem direito à aposentadoria, ele só se aposenta se ele tiver uma atividade exclusivamente na agricultura. Se ele tiver concomitantemente um emprego na prefeitura e trabalhando na sua roça, ele não vai se aposentar na agricultura. Ele vai ter uma aposentadoria do regime geral, utilizando o período da prefeitura. As pessoas podem ter a aposentadoria híbrida também, Luzenor, utilizar o período rural antes de entrar no serviço público e depois de utilizar no serviço público. Ele vai ter uma aposentadoria híbrida, só que as idades vão passar para as idades urbanas, que é 65 anos do homem, 62 anos da mulher. Agora, se você teve um direito a um benefício judicial, prestem atenção no seguinte, porque a decisão judicial ela pode ser uma tutela antecipada. E essa tutela antecipada quer dizer, eu julgo agora procedente a ação, mas o INSS pode continuar recorrendo. E você pode perder esse benefício lá na frente. E então, é muito arriscado a pessoa ficar recebendo o benefício de forma de tutela antecipada, porque você pode perder aquele benefício ou até mesmo ter que devolver aqueles valores que estavam recebendo. Então, para isso, você deve analisar para ver se cabe recurso, você deve estar com um advogado, se for recebido isso judicialmente, e ele vai analisar quais são os recursos que vai ter direito e a senhora pode recorrer. Amélia em Crato, ouvinte da nossa FM 106.5, completo 62 anos em agosto e pago guia da Previdência Social como autônoma há 13 anos. Gostaria de saber se em agosto eu consigo me aposentar ou terei que pagar até os 15 anos de contribuição. Luzenor, toda aposentadoria hoje tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição, tanto o homem como a mulher. Então, se ela tem 62 anos, ok, a idade ela já implementou, mas precisa complementar ainda os 15 anos de contribuição. Tem linha direta para você, ouvinte internauta, é o 085-99273-4353. A Crísio em Ubajara. Minha carteira é assinada desde 2007 como operador de máquina de pá mecânica. Eu quero saber se essa profissão tem direito à aposentadoria especial. Tem ou não tem, professor Paulo? Tem sim, porque ele vai ser enquadrado até 95 como motorista de pá, pá carregadeira, né? Operador de pá mecânica. Pá mecânica. Eu já fui engenheiro civil, Luciano, já dirigi essa pá mecânica aí. A Poclen, já dirigi algumas máquinas. Mas eu não peguei o meu PPP. Olha aí, eu sou engenheiro civil, já trabalhei na construção civil, mas nunca peguei o meu PPP, que esse é um grande erro dos trabalhadores da construção. Com o PPP, a análise após 95 vai depender do agente nocivo que você teve exposto, que no caso da pá vai ser o ruído. Então, dependendo dos níveis de ruído que forem colocados no PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que é feito pela empresa, é fornecido pela empresa obrigatoriamente, aí ele terá direito ou não a essa aposentadoria especial. Faço questão de registrar um complemento nessa mensagem do Acrísio, que está em Ubajara. Ele diz o seguinte: sou fã desse programa, parabéns, as informações repassadas são riquíssimas para todas as pessoas. Esse Acrísio é o nosso compromisso aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, seja com o professor Tiago Albuquerque ou com o professor Paulo Bacelar, especialista em direito previdenciário. Ana em Icó, trabalho de carteira assinada, mas não recebi salário, não tinha férias, nem aumento de salário há 2 anos. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, primeiro você tem que entrar com a ação trabalhista. Todo reconhecimento de uma ação trabalhista que se refere a salário, a férias, a horas extras, a qualquer coisa que você tenha de aumento no seu salário, vai aumentar também a sua contribuição para a Previdência, que é a obrigação da empresa, e essa obrigação da empresa de fazer uma contribuição a mais naquele salário que você tem, vai gerar um efeito na sua aposentadoria no futuro. Então você vai poder ter uma aposentadoria maior se você tiver uma ação trabalhista que reconhecer o seu salário maior. Então primeiro procure um advogado trabalhista, nesse caso,
ganhe uma ação trabalhista para aumentar o seu salário, e aí você leva essas informações para o INSS e você terá uma aposentadoria maior no futuro. Raimundo Nonato, em Guaraciaba do Norte. É verdade que o 13º vai ser adiantado agora em novembro? Professor Paulo Bacelar, o senhor responder logo diretamente. A qualquer momento a gente recebe a informação oficial sobre a data de desembolso do 13º salário de 2021 para os beneficiários da Previdência Social. Agora, a outra pergunta complementar do Raimundo Nonato é que quem conhece da lei vai responder. O professor Paulo Bacelar, a pergunta: como faço para conseguir ter direito? No caso dos beneficiários da Previdência Social, nem todos, professor Paulo Bacelar, têm direito ao 13º. Apenas aqueles benefícios previdenciários que têm direito ao 13º salário, que a gente chama de abono de férias, né? Gratificação natalina, gratificação natalina, desculpe. Então, todo ano, o governo ele emite uma portaria para confirmar se aquela antecipação vai ser feita. Em anos normais, seria sempre em agosto, referente a julho, e em dezembro, referente a novembro, que você recebe as antecipações do 13º. Ainda não tem essa portaria esse ano, então não dá para ainda saber se vai ter essa antecipação agora em fevereiro. Quem tem direito entre os segurados da Previdência Social, direito ao 13º? Todos os beneficiários de benefícios previdenciários, são as aposentadorias, os auxílios-doença e as aposentadorias por invalidez. Salário e maternidade também tem direito ao 13º. Sempre na última contribuição que ele recebe, já vem aquele aumento por causa do 13º salário. Agora, quem não recebe o abono seria os benefícios assistenciais, que é o LOA, da LOAS. Benefício assistencial ao idoso e benefício assistencial ao deficiente físico não tem direito ao 13º. Ou seja, BPC, quem recebe o BPC não tem direito ao 13º. Marcos, em Crato, estou com cisto no pâncreas e tenho fibromialgia. Queria saber se tenho algum direito de receber auxílio-doença para poder comprar pelo menos os remédios, diz ele, professor Paulo Bacelar. Bom, primeiro a gente precisa saber se a pessoa é segurada. Sempre isso. As pessoas que têm direito ao auxílio-doença precisam estar contribuindo com a Previdência pelo menos no último ano, né? Que existe um tempo mínimo de carência, que é de 12 meses, para a pessoa ter direito de contribuição, para a pessoa ter direito ao auxílio-doença. E também, no momento que ela deixa de contribuir, que a gente sempre alerta aqui, né, Luzeno, para a pessoa nunca deixar de contribuir, que se ela deixou de contribuir, ela pelo menos garante, no mínimo, 1 ano de período de graça, que é um período que ela fica sem pagar, mas com a qualidade de segurado. Sabendo se ela é segurada da Previdência, a gente vai ter que saber qual é a atividade dela e o atestado médico dela para saber se ela tem uma incapacidade provisória ou permanente, um pouco tempo ou definitiva, para saber se tem direito à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença. Lembrando que o auxílio-doença é chamado agora de auxílio provisório, né? E a aposentadoria por invalidez de auxílio permanente. Então, você tem que saber se aquela atividade, daquela doença que você tem, te incapacita para aquela atividade. Então, tudo está relacionado. Não basta estar doente, precisa estar incapacitado para exercer aquela atividade que a pessoa atua. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e de qualquer parte do Brasil, você pode nos mandar uma pergunta aqui no nosso WhatsApp 085-99273-4353, como por exemplo do José Francisco em Juazeiro do Norte, também ouvinte da nossa FM 106.5. Eu quero dar entrada na minha aposentadoria e eu queria saber quais os documentos que eu preciso levar ao INSS. Os PPPs eu já tenho. Tem 19 anos de carteira assinada. Quais são os outros documentos, professor Paulo Bacelar? Olha, primeiro a gente precisa ver o cadastro do segurado. Você precisa entrar no meu INSS. A primeira coisa que a pessoa deve fazer para ter direito à aposentadoria é ir numa agência ou tentar fazer a sua senha para entrar no sistema Meu INSS e pegar o seu cadastro. Com esse cadastro, você vai fazer uma simulação de tempo de contribuição. O INSS não faz mais esse tipo de simulação. Você vai ter que se virar ou procurar algum especialista na área para fazer essa análise. Tudo que tiver no sistema, se não tiver nenhum vínculo extemporâneo, quer dizer, se não tiver um indicador de que aquilo foi informado posteriormente, aquilo vai servir como prova. Então, dependendo também dos indicadores, você vai ter que saber quais são os documentos que você vai levar. Se você tem a sua carteira de trabalho, aquela carteira de trabalho ela serve como prova.
Se tiver os carnês de contribuição, também serão considerados como provas. Mas tudo daquilo que não está no sistema do INSS. Você faz essa análise, protocola o benefício, vai ter que digitalizar essa documentação de forma colorida e legível, que aí o servidor irá analisar no tempo que puder analisar. Explicações bem detalhadas dadas pelo professor Paulo Bacelar para você, ouvinte, internauta, compreender melhor as informações que você precisa receber e dar andamento nos seus processos na área previdenciária. Pedro Reis está em Oroz, recebe o LOAS, professor Paulo Bacelar, e tem a mãe como curadora. Ele não mora mais com a mãe, mora com a esposa e 2 filhas. A mãe vai se aposentar. Ele quer saber se a mãe perderá o LOAS e se a mãe, como aposentada, pode continuar como curadora dele. Olha, Luzenor, esse caso é muito interessante para informar a questão da diferença entre a atividade administrativa do INSS e do judiciário também. No judiciário, possivelmente, ele iria perder esse benefício, porque ela iria se aposentar, aí iria aumentar a renda familiar e talvez fosse fazer uma perícia social e talvez até fosse tirar o benefício dele. Mas administrativamente, como ele é casado, a mãe não faz parte mais do grupo familiar dele, por causa de um memorando que o INSS tem, um memorando circular número 51, que diz que se ele for casado, os pais não fazem mais parte do grupo familiar, apesar da lei 8742, que é a lei do LOAS, que é do BPC, diz que os pais fazem parte do grupo familiar. Agora, em segundo ponto, como ela não mora mais com ele deve ir ao CRAS e atualizar o CAD único e lembrar também a todos aqueles que recebem BPC. O cadastro único tem que sempre estar atualizado de 2 em 2 anos. Então, ele precisa ir ao CRAS, atualizar o CAD único e tirar a mãe dele do grupo familiar, já que ela não mora mais com ele. Então, se ela não mora mais com ele, ele vai fazer aquela análise de acordo com o grupo familiar que está morando no mesmo teto, que é ele, a esposa e os filhos. Então, ele não vai ter problema nenhum se a mãe se aposentar. Pedro, eu compreendi bem direitinho essa explicação do professor Paulo Bacelar e eu espero que você tenha entendido também, porque ele foi bem didático aqui e a sua mãe pode se aposentar e é aconselhável que você faça o seu cadastro para continuar tendo LOAS. Maria, em Tianguá, meu esposo trabalha com carteira assinada com um salário mínimo, temos 2 crianças, não recebo Bolsa Família, estou apenas inscrita no CAD único, gostaria de saber se posso pagar o INSS com 5%, não tenho renda, e se posso pagar? Como devo fazer? Essa é a pessoa que tem direito a pagar o CAD único, Luzenor. Família de até um salário mínimo, não importa a renda dela. Aliás, importa a renda dela porque é 0, ela disse que não tem renda, né? Então, a família está enquadrada ali de 2 salários mínimos, familiar. Ela pessoalmente não tem renda nenhuma, então ela se enquadra no caso de dona de casa e está cadastrada no CAD único, que é o que exatamente é obrigatório para quem quer pagar sobre 5 salários mínimos. Eu já tive várias pessoas que quiseram pagar 5% do salário mínimo de forma aleatória, sem estar cadastrada no CAD único e possuindo renda. Diaristas, por exemplo, elas não podem pagar esse valor de 5% do salário mínimo. Que é exclusivo para quem é cadastrado no CAD único. E não tem renda nenhuma dela, pessoal. Tem que ser 0 a renda dela. E ela tem sim direito. Agora ela não vai no INSS. O INSS está fechado as portas, infelizmente, né? Então ela vai numa livraria ou vai numa lan house e tira a sua guia de previdência social lá no site do paulobacelar.com.br. Também você encontra a guia, Luzenor. E ela vai pagar essa guia como facultativa no código 1929. Ela tira aquela guia e paga, ela já está automaticamente inscrita e ela vai pagar durante 15 anos e vai se aposentar com 62 anos de idade. Mande a sua mensagem aqui, o WhatsApp, o 085-99273-4353. Francisca Aurenilda, em Piqué Carneiro. Tenho 57 anos de idade, trabalhei 27 anos, me aposentei por tempo de serviço e agora eu queria saber se eu tenho direito à aposentadoria por idade. Já foi respondida uma pergunta parecida, dessa mesma natureza, com esse mesmo conteúdo, professor Paulo Bacelar. Não pode. Ela já sendo aposentada, não pode ter outra aposentadoria. Agora, é sempre importante, vamos dizer que ela tivesse, Luzenor, a pessoa tem que fazer hoje cálculo
Não dá para mais dizer nada hoje sem fazer cálculo. Mesmo se ela pudesse hoje, eu não poderia dizer para ela se ela fizesse isso ou não, porque teria que calcular para saber se a aposentadoria por idade dela seria mais vantajosa do que aquela que ela já está recebendo. Mas, por lei, não pode receber. Isabel, em Russas, minha mãe trabalhou 9 anos na Dakota, hoje está desempregada e gostaria de saber como ela pode contribuir com o INSS. Os 9 anos que ela trabalhou, professor Paulo Bacelar, servem para contar tempo para a aposentadoria? Com certeza, ela não vai jogar fora esse tempo, ele só não conta mais para carência se tiver passado o tempo de mais de um ano com a última contribuição. Ela volta a contribuir, como eu falei, ela vai no site do INSS, na Receita Federal também, e tira a guia de Previdência Social, que ela vai ter que optar. Se ela quiser aposentar por idade, ela pode pagar a alíquota de 11%, que é no código 1163 como autônoma, ou no código 1406 como facultativa, e ela vai pagar 11% do salário mínimo para poder se aposentar com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, contando aí com o tempo que ela já trabalhou na Dakota. Professor Paulo Bacelar, tem mais perguntas agora da Silvia, em Sobral. Meu primo sofreu um acidente de moto trabalhando em 2018, quebrou a mão direita e não conseguiu fazer a cirurgia. Ele trabalhava de carteira assinada na época, mas saiu da empresa e hoje, agora trabalha em outra empresa, mas sente muitas dores e não tem mais força na mão. Ele tem direito a um auxílio de trabalho ou por acidente de trabalho, professor Paulo Bacelar? O acidente foi na outra empresa, ele já está hoje em outro trabalho. Com certeza. Se ele teve um acidente, se ele teve sequelas, Luziano, e impediram que ele trabalhasse naquela mesma atividade, terá que fazer uma nova atividade, ele tem direito ao auxílio acidente. E mesmo que ele não tenha pedido auxílio doença no período anterior, ele tem direito ao auxílio acidente da data que ele sofreu o acidente, se ele tiver as sequelas. Só que ele não pode esperar mais, ele tem que requerer o benefício, porque ele recebe a partir do requerimento. Se ele teve um auxílio doença, aí beleza. Na data que cessou o auxílio-doença, era para o INSS ter concedido um auxílio-acidente para ele, que é de forma definitiva, até a aposentadoria ou até o óbito. E aí ele pode receber até um atrasado da data que cessou o auxílio-doença dele para frente. Maria Rosa, em Tianguá, minha irmã já tem 60 anos, mas sempre trabalhou para um e para o outro, mas nunca de carteira assinada. Ela queria saber como fazer para pedir a aposentadoria. 60 anos de idade, professor Paulo Bacelar, nunca teve a carteira assinada, não é segurada da Previdência Social. Hoje, se falar para ela, vale a pena contribuir para a Previdência Social? Aí pode também esperar os 65 anos de idade para requerer o BPC. Ela pode fazer as duas coisas, Luziano. Ela pode começar a contribuir agora. Ela disse que sempre trabalhou, mas sem carteira? Sem carteira assinada. Sempre trabalhou, mas nunca teve carteira assinada. Então, ela tem aí 3 opções. Ela pode ajuizar uma ação trabalhista contra essas empresas que ela trabalhou, e aí não prescreve o vínculo. Você pode ter vínculos há mais de 10 anos e pode requerer somente o vínculo. Você não vai receber verbas trabalhistas nenhuma, mas só o vínculo. Levar para o INSS e poder averbar isso e aí poder pagar o que falta. Ou ela começar a contribuir agora, como facultativa, e ela vai se aposentar daqui a 15 anos. Eu acho que vale a pena ela começar a pagar agora e se aposentar daqui a 15 anos. E olha a terceira coisa, quando ela fizer 65 anos de idade, se ela não tiver os 15 anos de contribuição, não tiver averbado aquele tempo trabalhista, por exemplo, ela pode requerer o BPC para ela, com 65, e ela vai continuar contribuindo, recebendo o benefício de BPC e contribuindo com o INSS até completar os 15 anos, quando ela vai poder trocar aquele BPC pela aposentadoria dela, quando ela fechar os 15 anos. Essa contribuição só pode ser feita como facultativo, no código 1406, que é de 20% do salário mínimo, ou no código 1473, que é também de 11% do salário mínimo, e ela vai poder pagar aquela aposentadoria e trocar o BPC pela aposentadoria. Maria Rosa, está aí a resposta do professor Paulo Bacelar, cheia de detalhes, riquíssimas esse conselho, riquíssima essa orientação, e que você está, creio eu, bem assistida nesses esclarecimentos do professor Paulo Bacelar. A notícia é boa, muito boa mesmo, olhando para trás e não sendo contribuinte da Previdência Social. Francisco, em Aracati, trabalhei em uma empresa e sofri um acidente de trabalho. O caso foi parar na justiça. Fiquei recebendo um auxílio de R$600 por mês e atualmente pago o INSS 11% sobre o salário. Sou autônomo e gostaria de saber se eu posso mudar para pagar o MEI, sem prejudicar o meu auxílio.
Aí ele faz uma observação: fui informado no Sebrae que meu auxílio pode ser cancelado caso eu mude para microempreendedor. Tem isso ou não tem, professor Paulo Bacelar? Não tem, Luzeno. A informação correta ele pega aqui no programa Alerta Geral. E uma dica para ele também, Luzeno. Eu, advogado dele, professor dele, orientando ele em qualquer lugar, eu já mando ele parar de pagar essa alíquota de 11% com código 1163 e não pagar também como MEI, microempreendedor individual, com 5%. Por quê? Porque o auxílio acidente que ele está recebendo pode ser somado à aposentadoria dele, se ele contribuir com 20% do salário mínimo, que é no código 1007. Então, se ele estiver pagando com 11%, ele vai se aposentar com salário mínimo. Mas se ele estiver pagando com um código de 20%, ele poderá ter um direito à aposentadoria até maior, porque o auxílio acidente dele irá somar aquela contribuição que ele está fazendo e vai se aposentar com valor maior do que o salário mínimo. Agora, não tem nada a ver você pagar como MEI, caso ele queira, e cessar o auxílio acidente dele, que isso não tem nada a ver. Carmen está no interior de Minas Gerais. Eu completei 60 anos de idade no dia 12 de setembro de 2020. Eu tenho 20 anos de contribuição, sou autônoma. Vou conseguir me aposentar agora em 2021? Preciso pagar os 6 meses ou vou conseguir me aposentar somente com 61 anos de idade? Eu continuo contribuindo, porém, de 6 em 6 meses. Está correta primeiro essa contribuição a cada 6 meses, professor Paulo Bacelar? Bom, essa questão de pagar de 6 em 6 meses é para manter a qualidade de segurado. Se ela já tem 15 anos de contribuição, ela não precisa mais contribuir com esses 6 meses, porque ela já tem o tempo de para aposentadoria. Só que em 2021, vamos para a tabela da reforma da Previdência do dia 12 de novembro de 2019, já está fazendo mais tempo, passa rápido, né, Luzeno? E ela tem que ter 61 anos de idade em 2021. Então, no dia 12 de setembro, ela completa 61 anos de idade. Então, pronto, a partir do dia 12 de setembro, ela já pode fazer o requerimento dela. E se ela já tem 15 anos de contribuição, ela não precisa mais contribuir. Ela tem 20 anos de contribuição. Não precisa mais, ela está contribuindo sem necessidade hoje. Maria, em Capistrano, região do Maciço do Baturité, ouvinte da FM Maior. Tenho uma amiga que é agricultora e tem mais de 16 anos de contribuição ao INSS. Ela vai fazer 60 anos em 2021 e quer saber se pode dar entrada na aposentadoria assim que fizer os 60 anos de idade. A agricultora, ela tem direito, porque ela continua com a idade de 55 anos de idade para a aposentadoria da mulher e os 60 anos de idade para o homem. Então, isso não foi alterado em relação à agricultura. Essa pergunta vale sobre a agricultura, porque nesse caso a amiga da Maria é trabalhadora autônoma. Aí sim, aí teria que ter os 61 anos de idade em 2021. Ou seja, tem que completar aí, para a amiga da Maria, os 61 anos de idade e pedir a aposentadoria. 61 anos de idade ela completa em 2022. Então ela vai ter que ter 61 anos e meio. Pronto. Ela vai ter que se aposentar 6 meses depois do dia que ela fizer aniversário. Ariston, em Icó, ele diz o seguinte: a minha pergunta é a seguinte: gostaria de saber se os 3 anos do curso de técnico em agropecuária, escola de internato 1994, 1995 e 96 poderão ser contados para aposentadoria. Pode ou não pode, professor? Existe uma certidão de aluno aprendiz. Se for o caso, ele tem que ter essa certidão de aluno aprendiz para analisar o documento, porque na certidão de aluno aprendiz diz que a pessoa trabalhava na escola técnica a custo do governo, recebendo fardamento escolar, merenda escolar e bolsa. E também que ele deveria ter o trabalho dele para encomenda de terceiros, atender encomenda de terceiros. Na certidão do aluno aprendiz, Luzeno, tem que ter esse texto, que ele estava lá para atender encomenda de terceiros, que até no judiciário isso já está sendo requerido. Vamos voltar a Capistrano, Maria Joyce. Eu queria saber se o meu marido tem direito de receber algum benefício, pois ele é deficiente visual desde os 12 anos de idade. Ele já fez o pedido 2 vezes e nunca teve resposta do INSS. Teria que ver qual é o benefício que ele requereu, né? Se foi um LOA, se foi um BPC do deficiente, se foi uma aposentadoria por invalidez, qual foi o motivo que indeferiu o benefício dele, para a gente saber
ter certeza aqui como responder para ela. Lúcia em Biapina precisa de ajuda, professor Paulo Bacelar. Ela diz: eu contribuí 17 anos com o sindicato, trabalhei 7 meses sem carteira assinada, não consegui me aposentar aos 55 anos de idade e hoje estou com 58 anos de idade. Eu não sei o que fazer, afinal, tenho direito ou não? Sou agricultor e tenho todas as provas. Bom, se ela não teve direito ao benefício, porque alguma coisa aconteceu. Porque se ela tiver realmente provas da agricultura com mais de 15 anos de contribuição, que ela diz, mais de 15 anos de atividade rural, porque não basta a contribuição para o sindicato, que é uma coisa que a gente vem batendo aqui há muitos anos, né, Luziano? Então, não basta contribuir para o sindicato. A contribuição para o sindicato não leva à aposentadoria. O que leva à aposentadoria são as provas rurais. E aí teria que analisar o caso dela em um caso concreto para saber qual foi o motivo que levou ao indeferimento. Mais uma dúvida, agora a pergunta é bem extensa, professor Paulo Bacelar, gostaria da sua atenção especial para essa pergunta que foi nos encaminhada pelo Luiz Ribeiro em Aracati. Eu quero saber se quando me aposentar eu recebo quanto mensalmente? Veja o meu caso, diz ele. A minha carteira tem assinaturas com um salário mínimo, 2 salários mínimos. Por último, está assinada com um salário, mas eu pago o INSS do Estado, pois estou como professor contratado. Tenho 61 anos de idade e já tenho 17 anos de contribuição, somando o tempo. Qual o valor da minha aposentadoria que vai prevalecer? E caso eu não esteja mais com a carteira, nem contribuindo por meio do Estado, quando eu completar 65 anos de idade, tem algum empecilho? Ou eu tenho que contribuir como autônomo para garantir a aposentadoria? Por favor, tire essa dúvida para mim. Agradeço. São as palavras do Luiz Ribeiro em Aracati. Agora, Luiz, para você a resposta com o professor Paulo Bacelar. Luziano, o Luiz tocou num assunto que é muito comum hoje em dia. Hoje, o que está valendo muito na via previdenciária e na advocacia previdenciária, nas instituições de ensino, é a questão do planejamento previdenciário. Não se tem mais como saber de quanto vai ser a aposentadoria sem ter cálculo, sem calcular, sem colocar os salários do segurado numa planilha e fazer os cálculos para saber quando que ele vai se aposentar e qual é o valor. Isso tudo pode ser feito, né, no escritório, pode ser feito até mesmo pelo site do INSS, mas pelo site do INSS existem alguns problemas em que os valores não são verdadeiros, porque existe serviço público, existem contribuições menores do que o mínimo, que não dá para a gente fazer uma análise somente com os dados do meu INSS. Por isso que existem hoje programas de cálculos, programas de planejamento previdenciário para se ter essa ideia. Agora, com 65 anos de idade, eu posso dizer para ele que se ele já tem os 15 anos de contribuição, não será empecilho, ele vai se aposentar. Agora, para saber o valor, a quantidade, porque vai ser levado em conta todos os salários de contribuição do segurado desde julho de 94. E, passando de 20 anos, no caso do homem, tudo que ultrapassar os 20 anos poderá ser descartado como salário se esse salário diminuir a sua aposentadoria. Então, tudo isso é feito através de um planejamento, é feito através de cálculo, que não daria para fazer aqui. Mas, eu posso dizer como é essa questão. Todo período contributivo de 94 até a data do pedido de aposentadoria será considerado e o que ultrapassar os 20 anos eu posso descartar os salários que forem prejudiciais ao segurado. Isso foi o que a emenda constitucional número 103 determinou. A gente já está chegando na reta final do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e você, ouvinte internauta, ainda tem tempo de mandar a sua dúvida aqui para o 085-99273-4353. Vera Lúcia em Quixadá. Eu recebo pensão por morte, mas está no nome da minha filha que tem 15 anos de idade. Eu posso passar a pensão para o meu nome? Pode, se ela for companheira dele na data do óbito. E aí o INSS, por um erro, ter concedido apenas para ela. Então, a filha dela terá direito até os 21 anos de idade. Se ela não reconhecer o vínculo dela como companheira, como união estável na data do óbito, aquele benefício vai ser concedido até quando a filha dela fizer os 21 anos de idade. Régia, em Icó. Minha irmã é professora, tem 59 anos de idade, 25 anos de contribuição. Ela já tem direito à aposentadoria? Pergunta da Régia. A irmã, no caso. Terá que ter 57 anos de idade, que é o caso da idade mínima para a professora. 25 anos era apenas necessário antes da reforma da Previdência, mas agora precisa ter a idade mínima.
Qual é a idade mínima? Porque ela tem 59 anos de idade, professor. 59. 59. Então ela só precisaria ter 57. Nesse caso, teria direito. Quer dizer que já pode se aposentar? Pode. 59 anos de idade e 25 anos de contribuição. Como professora. Aí ela poderá se aposentar. Régia, que boa resposta e boa notícia essa do professor Paulo Bacelar. Maria Socorro em Aracati, tenho 60 anos de idade e 12 anos de contribuição. Posso pagar esses 3 anos que faltam de uma vez só? Depende, Luzenor. Aí também é outra questão que é a análise que deve ser feita antes de fazer o pedido da aposentadoria. Depende de quando foi a última vez que ela contribuiu, se ela ainda é segurada, se ela contribuiu alguma vez como autônoma e pagou a primeira contribuição em dia. Então são muitas peculiaridades no mundo previdenciário que não dá para falar. Mas se ela tiver tempo atrasado para contribuir e ela não perdeu a qualidade segurada, ela vai poder contribuir esse atrasado e vai poder se aposentar. Mas como faltam 3 anos, possivelmente ela deixou de ser segurada e esse período após a perda da qualidade segurada, se ela quiser pagar o atrasado, não vai contar para carência, que é o necessário para a aposentadoria por idade. Então ela terá que ter, aí no caso dela, olhando por cima, ela terá que contribuir daqui para frente. Maria Socorro em Aracati, tenho 60 anos de idade e 12 anos de contribuição. Essa resposta já foi dada pelo professor Paulo Bacelar. Carlos Augusto em Pacajus, sou aposentado por invalidez, tenho deficiência visual, já tenho 13 anos de benefício e quero saber se posso passar pelo pente fino. Certamente ele vai passar pela operação pente fino, não é isso, professor? Com certeza, o INSS para aposentadoria por invalidez, legalmente poderia requerer a revisão a cada 2 anos e isso que ele está fazendo. Patrícia em Barreira, sou representante do meu irmão, ele é deficiente, tem retardamento mental e é epilético desde criança. Hoje ele tem 35 anos de idade e quero saber se ele pode pedir a aposentadoria. Se ele não é segurado, ele pode requerer o benefício do amparo social deficiente, que é o BPC do deficiente físico, e aí terá que ter a renda per capita familiar até 1/4 do salário mínimo. Luiz, na cidade de Granja, eu trabalhei uns 10 anos de carteira assinada, mas foi dado baixa na carteira e voltei a pagar o sindicato. Eu tenho o direito de me aposentar como agricultor ou com o tempo de contribuição? Eu tenho 59 anos de idade. Explica aí essa relação dos trabalhadores rurais com o sindicato, professor. É legal isso, Luciano, porque isso aí é caso para aposentadoria híbrida. Ele só tem 10 anos de trabalho como carteira e teria que ter mais tempo para aposentar no regime geral como agricultor, precisaria ter mais 5 anos, poderia se aposentar na aposentadoria híbrida, mas teria que ter 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, vamos encerrar por aqui essa nossa conversa no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Sobraram muitas perguntas, mas eu vou combinar aqui com o professor Paulo Bacelar para a gente atender a alguns ouvintes e internautas Brasil afora com outras informações e também contemplando aos ouvintes e internautas que nos mandaram perguntas e esperam ao longo da semana por uma resposta. Eu costumo dizer, professor Paulo Bacelar, que seja uma resposta boa ou ruim para quem está do outro lado nos acompanhando, mas acima de tudo o nosso compromisso com a verdade, com a informação verdadeira, a informação segura para você que procura esse aconselhamento, essa orientação na área da Previdência Social. Então, desde já, quero agradecer ao professor Paulo Bacelar, que está de volta conosco aqui e vem a cada semana, revezando também com o professor Tiago Albuquerque nessas informações, nessa rede de comunicação, que eu digo também, professor Paulo Bacelar, é a maior rede de comunicação pelo rádio e pela internet na área da Previdência Social. Aqui, temos o prazer de levar a informação para você, ouvinte, com muita segurança. A você, professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço, Luzenor, e estou aqui muito feliz de estar voltando aí para continuar com esse trabalho magnífico do programa Alerta Geral, agora deixando aí serviço público, trabalhando como advogado, mas também como professor, mas mantendo a consciência de que levar conhecimento para as pessoas é o nosso ato principal. Então, independentemente de qualquer coisa, estou aqui para prestar esse serviço com vocês e me sinto muito feliz e honrado de estar de volta. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar, e você, ouvinte internauta, pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. A você, um grande abraço. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.